Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, mais uma aula nossa aqui, a nossa querida lição dos jovens. Tá? Hoje nós estaremos encerrando essas três lições, que eu considero elas bem práticas, tá bom? E que, como eu falei na aula passada, elas estão interligadas uma com a outra. Muito boa, por sinal. Hoje nós vamos falar sobre a realidade bíblica das finanças. Domingo passado nós falamos sobre a questão do trabalho, né? A realidade bíblica do trabalho. E, se não me falha a memória, assim, a outra lição, antes da realidade bíblica do trabalho, nós tratamos sobre a questão do casamento, tá bom? Hoje eu não vou estar gravando, eu comecei a gravar naquele formato, questão usando slide, mas eu confesso a vocês aí, vocês que têm nos acompanhado, não é fácil, a gente faz tudo, a gente tem que produzir o slide, a gente tem que montar tudo bonitinho, e também eu estou esperando chegar a webcam, eu creio que essa semana que vem, eu acho que chega, tá bom? E aí a gente não deu também, não teve tempo, porque quem me conhece sabe que nós temos outras atividades também. A gente é dirigente, é de congregação, a gente é missionário urbano e a gente tem outras responsabilidades com o ensino. Eu também trabalho, graças a Deus, com na área teológica, tá bom? Então, a gente não pôde aí, mas não se preocupe, a gente vai ficar sempre revezando aqui. Às vezes eu vou gravar pelo celular, às vezes eu vou gravar pelo próprio notebook, ali usando o programa. Eu acho que a experiência foi boa, eu acho que ficou bastante didático, tá bom? E o importante é que o conteúdo seja passado da melhor maneira possível, ok? Bem, a nossa lição, ela tem dois textos bíblicos muito importantes. Eu achei super interessante esse texto, que um se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do verso do 11 ao 18, Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24. Muito interessante. E eu aconselho você fazer essa leitura em sala de aula e pontuar. Como eu sempre tenho dito para vocês aqui, irmãos, tem textos das lições que é interessante a gente pontuar antes de nós entrarmos na explicação, tá bom? A lição, como sempre, ela tem 3 tópicos, muito bem explicado, tem bastante conteúdo, tem aqui a questão histórica, tem a questão aqui teológica e a questão também bíblica sobre o assunto, que é muito importante, professor. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, 11 ao 18, fala: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Veja que Deus está falando com o povo para que eles possam guardar-se de quê? Do perigo. Qual era o perigo que Deus está falando aqui? O perigo é que eles viessem esquecer de quem? De Deus, da sua palavra, do seu juízo. Mas o que poderia levar esse povo que foi tirado da terra do Egito, que viu milagres, que viu uma série de acontecimentos sobrenaturais, a se esquecer da palavra de Deus e do próprio Deus? Aí ele começa a desenvolver essa ideia do versículo 12 até o versículo 18, quando ele fala: para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, desculpa pela zoada, porque as crianças estão brincando aí na rua, né? E se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, e que não havia água, e tirou a água para ti da rocha Seixal. E no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para
no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou teus pais, como se vê neste dia. Então, observe, meus queridos, que tudo que Deus quer aqui na sua palavra, o que Ele quer, é que o homem reconheça que seja lá o que ele tem, seja lá aonde ele chegou, mas ele tem que ter em mente que tudo isso vem do Senhor. Como o caso aqui é dinheiro, o tema aqui se trata sobre a realidade bíblica das finanças, a gente pode fazer a seguinte aplicação. Porque tem gente que tem dificuldades, né? Às vezes, quando prospera na vida, cresce, tem dificuldade em entender que aquelas posses, seja qual for, pouco ou muito, médio, enfim, tudo isso vem de Deus. O maior perigo que você pode correr na tua vida espiritual, isso pode levar a outros e outros problemas, é você não reconhecer a glória de Deus, não reconhecer as obras de Deus na tua vida. Cada centavo que você tem, cada posse, tudo que você tem, que Ele deu foi Deus. Então, basicamente isso. É um texto muito simples, professor. Não é um texto assim que eu acho que você vai ter dificuldade aqui de ver, que eu nem fiz questão aqui de dividir como eu costumo fazer nos outros, porque eu quero deixar você à vontade para que você entenda que você tem capacidade, tá? Eu sempre digo, gente, olha, esses textos da lição, eles são bons porque quando você estuda, você já tem um sermão, você já tem algo para pregar. Se você é dirigente, você é líder da mocidade, você tem alguma coisa para falar. E aí tem o de Mateus, capítulo 6, que vai do versículo 19, tá? Até o versículo 24, que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nesse texto aqui, diferentemente de Deuteronômio, veja que Deus está falando pela sua palavra, exortando aquele povo, exortando aquelas pessoas para que elas não venham se esquecer da sua palavra, se esquecer da sua presença, das suas obras. Nesse caso aqui, o alerta é para que as pessoas, o que tem posses, enfim, o crente, ele entenda que ele deve ter muito cuidado com o pecado, né, da arrogância, o pecado da soberba, né? Ele vai falar que no versículo 19, que a gente não deve estar tão preocupado com a questão de estar juntando tesouros na terra, porque esses tesouros, eles são perecíveis, esses tesouros são materiais. Então, ele trabalha a ideia de que deve se juntar tesouro no céu. Aqui é claro que a Bíblia não está condenando, veja, vai ver isso aqui na lição, a Bíblia não está condenando, que fique bem claro, esse texto não está condenando que você não deve ter uma poupança, que você não deve guardar um dinheiro, guardar alguma coisa, zelar pelas coisas materiais. Não é essa a ideia aqui, preste atenção, porque tem gente que às vezes pega um texto como esse e acaba deturpando. Veja bem que o texto, ele traz uma ideia espiritual, quando ele fala aqui, ó, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, como é que as pessoas... A questão é, como é que cada um lida com o dinheiro que tem, com a riqueza que tem, com as posses que tem. Tem gente que idolatra. É tão certo que no final, no verso 24, a última parte do versículo fala assim:
não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, a ideia aqui é alguém que é como se fosse um adorador. A ideia aqui é como se alguém fosse um adorador do dinheiro, das posses que tem. É sobre isso que a palavra está falando aqui. Ela não está condenando, fique bem claro. Ela não está condenando de maneira nenhuma que a pessoa não deva guardar dinheiro, ter uma poupança, nada disso. Ou lutar para conquistar suas coisas. Não é essa a questão. Mas a ideia aqui é mostrar que tudo isso é perecível, tudo isso o ladrão rouba. A traça, como ele fala bem aqui, né? A traça, ela também consome, a ferrugem, e não é algo que merece toda a nossa atenção. O que deve realmente gastar o nosso tempo, é a nossa preocupação com as coisas do reino dos céus. Então, tá aí 2 textos, muito bom por sinal. Acredito que esses textos seriam muito importantes você estar em sala de aula, lendo com eles e meditando. E você pode até começar fazendo a seguinte pergunta: com base em Mateus capítulo 6, verso 19 e 24, vocês acham que a Bíblia aqui está condenando, ela está condenando a prática de se guardar dinheiro? Deus é contra você guardar dinheiro no banco, ou como os pessoal faziam antigamente, guardar o dinheiro dentro de uma caixa, enterrar, ou debaixo do colchão, como as pessoas faziam antigamente? Acho bem interessante você começar a sua aula fazendo essa pergunta para eles. O primeiro tópico, né? Ele vai falar sobre o dinheiro e sua utilidade. Aqui nós temos uma parte histórica muito importante, muito legal. Eu achei muito interessante essa parte aqui, que é o primeiro subitem, uma breve história. De quê? Do dinheiro, porque tem uma história. Nem sempre, a lição vai mostrar aqui que nem sempre foi assim. Você pegar, me dar aqui 1 quilo de farinha, quanto é que custa? Custa R$11. Aí pegava aqui uma nota de 10, uma nota de R$1 e compro ali 1 quilo de farinha. Não era assim, no início não era assim. As pessoas, elas conseguiam essas coisas pela base da troca, tá? Pela base da troca. Só que essa troca, vamos imaginar aqui, imagine só que eu estivesse vivendo nessa época em que não havia dinheiro como nós temos hoje, mas tudo era feito na base da troca. Imagine que eu tenho este livro, tá? Essa obra aqui, uma obra que fala sobre hermenêutica, uma literatura muito rica e cheia de informação, mas eu estou precisando de um marcador de texto. Então, eu chegava até o cidadão que tinha um marcador de texto e dizia: olha, eu queria trocar. Eu quero trocar esse livro por esse marcador de texto. E aí, eu não sei como é que passava na cabeça deles, mas eu acredito que com o passar do tempo, eles foram entendendo que algumas trocas não eram muito justas, ou como a lição coloca aqui, não tinha como mensurar a quantidade das coisas. E também até a qualidade, né, gente? Até a qualidade. Porque a troca era feita com base mais na necessidade de cada um. Que, ao meu ver, se a gente fosse analisar bem, por isso que não dá para cravar aqui. Eu não sei como é que era o sentimento. Porque tudo tem uma questão cultural. Que nem às vezes as pessoas falam assim: eu não sei como é que é, eu não sei como essas mulheres do Oriente, elas aceitam o homem, elas aceitam o marido lá, tem mais de uma esposa, tá? Claro que biblicamente isso não está correto, a gente sabe disso, mas a cultura deles é normal, para eles isso é super normal, tá? Se o homem lá ele tem condição de sustentar mais de uma mulher, de acordo lá com a lei do Alcorão, não há nenhum problema com relação a isso. É por isso que eu falo, que nem essa questão aqui, eu não sei como é que as pessoas se sentiam nesse sentido de troca, mas eu penso que com o passar do tempo, esse tipo de compra, né, que se baseava em troca, ela foi se desgastando, até que eles começaram a criar moedas, né? E você sabe, tinha as moedas de prata, tinha as moedas de bronze e também tinha moedas de ouro. E seria bem interessante também, professor, você fazer uma pesquisa, tá? Olhando aqui no tempo bíblico, geralmente essas bíblias de estudo, no final da Bíblia, lá tem mostrando o dinheiro da época do Antigo e do Novo Testamento. Se você tiver em casa algum manual bíblico, tá? Algum manual bíblico, é muito interessante você procurar em manual bíblico
essa parte que fala sobre o dinheiro e levar para a sala de aula, tá bom? E há uma evolução histórica. Hoje você sabe que existe uma grande evolução histórica no mundo com relação ao dinheiro. Não é mais como antigamente. Hoje ninguém, por exemplo, eu estou precisando de um fogão e você está precisando de um carro, por exemplo. E aí a gente não vai trocar, só olha, eu quero trocar o meu fogão com o carro. Ninguém vai, porque hoje nós temos uma ideia de valor. O nosso dinheiro, o dinheiro ele tá baseado nisso, né? Valor. Que, infelizmente, nós sabemos que as coisas vão se desenvolveram tanto que existe hoje uma esperteza também, né? Uma esperteza por parte de muita gente. Às vezes um produto, ele vale tanto, mas aí o cara bota, ele superfatura, a gente fala, até usa muito essa linguagem, superfatura o produto. E principalmente, tá? É bom que se fala, que se diga isso, com a desculpa de ajudar a obra de Deus. Isso aqui essa lição, cara, é muito boa. Essa lição aqui ela é muito boa porque ela trata de alguns pontos muito práticos e alguns pecados que são cometidos, na minha opinião, dentro da igreja com relação a isso. Às vezes a pessoa, como eu estava falando há pouco, ela usa a desculpa, não, isso aqui é para a obra de Deus. E aí coloca, às vezes, o valor do produto lá em cima. E às vezes fica chateado. Tem irmãos que ficam chateados quando o irmão não compra, por exemplo, aquele lanche que é botado na porta da igreja e vai comer lá na lanchonete daquele que não é crente. Aí diz assim, quer dizer que o descrente ele dá, mas a questão é o preço. A questão é que o que está sendo vendido ali, o valor que está sendo cobrado, ele não é justo. E nós estamos vendo aqui pela palavra de Deus, a gente acabou de ler um texto aqui, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 ao 18, que é Deus, é quem dá as coisas. Então a igreja, ela tem que se confiar em Deus, não é no valor, tá? É fato, tem que se vender, tem que se pagar, ok, tudo bem. Mas às vezes as pessoas exageram, principalmente em congresso. Congresso de igrejas comete muito isso. O pessoal bota mesmo o lanche lá em cima. Às vezes eu estava hoje mesmo andando no centro, estava vendo lá sombrinha de R$ 15. Aí na igreja, às vezes o cara está vendendo por R$ 35. Quer dizer, para que isso? E se a gente for fazer uma pesquisa, analisar, meus irmãos, a fonte de onde eles pegam esses produtos é quase do mesmo lugar. Aí vai da esperteza de cada um. Então, o primeiro subtópico fala desse período, né? Desenvolvimento histórico da questão do dinheiro, como é que as pessoas compravam, como é que as pessoas negociavam, como é que as pessoas adquiriam as coisas, né? O segundo subtópico fala do valor do dinheiro. E como ele vai falar aqui, com o passar do tempo, claro que isso foi mudando. Hoje, por exemplo, na nossa era, nós estamos vivendo na era digital. E por mais que muita gente ainda venha a relutar sobre o tema, mas a gente sabe que é uma coisa recorrente. Hoje muita gente paga conta de energia, conta de internet, enfim, outras contas, usando apenas aplicativo de celular, a gente sabe disso. Nós temos aí hoje o Pix, que é uma realidade, não tem para onde correr, tá? A gente usa muito isso, tá legal? E tem ainda o dinheiro em cédula, em moeda? Tá claro que tem. Mas até segundo algumas pessoas dizem aí da área, né, dizem que até o número de pagamentos feitos em banco, em casa lotérica, diminuiu muito com a questão aí do Pix, tá? A Bíblia não é contra nada disso. Ao longo da história, muita gente falou muita besteira. Eu lembro que na década de 90 as pessoas falavam muito do cartão de crédito, tá? Eu era jovem, muito jovem, e eu lembro que as pessoas diziam que o cartão de crédito ele era o sinal da besta e que ele não ia usar o cartão de crédito porque o cartão de crédito era de Satanás, que o cartão de crédito era o sinal da besta, que era isso e aquilo mais. Mensagens apocalipse sempre houve. O Pix foi a mesma coisa e agora já estão dizendo, e a gente sabe que isso vai acontecer, que futuramente eles vão implantar em nossa mão um pequeno chip, onde esse chip vai conter as informações suas, dentre elas informações bancárias. Então, para você fazer um pagamento, não vai precisar ter o dinheiro, basta que tenha na conta o dinheiro para você fazer o pagamento. Então, isso tudo é uma evolução. E aí vem a pergunta, Silvio, e Deus é contra todas essas coisas? A resposta é não. Essa questão da evolução do dinheiro, Deus não é contra.
tá bom? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque dinheiro, como diz a lição, ele traz status, ele traz poder. E a gente sabe que tem pessoas que não sabem lidar com o poder, não sabem lidar com determinadas quantidades de dinheiro. E aí gera o quê? Avareza. Gera o quê? Prepotência. Gera o quê? Frieza espiritual. Gera o que mais? Aquilo que está escrito aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 24. Vai gerar uma pessoa que aonde era para ser luz dentro dela, começa a ser o quê? Trevas. Porque a forma como ela olha para o dinheiro, a forma como ela observa a questão do dinheiro, isso tudo vai refletir dentro da sua vida espiritual. E o terceiro e último tópico, alguém vai dizer assim, mas igreja, as pessoas vão perguntar, mas igreja, eu vou para a igreja para ouvir falar de Deus, tem gente que fala isso, né? Eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus, eu vou para a igreja para adorar a Deus, eu vou para a igreja para buscar a Deus, não vou para a igreja para... O pessoal só fica falando de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, o pessoal só sabe pedir, o pessoal parece que é um bando de sanguessuga, né? Então, a gente ouve muito isso. Só que, meus irmãos, esse tema, dinheiro na Bíblia, ele é um tema também está presente na Bíblia. E a lição, nesse tópico, é que ela vai tratar desse assunto. Por exemplo, ele começa falando aqui em Ageu, capítulo 2, verso 8, dizendo o seguinte, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, logo, a primeira coisa que você tem que ter em mente, todo o dinheiro que circula no mundo, toda a riqueza, seja ela em forma de prata, seja ela em forma de ouro, seja ela em forma de pix, seja como for, a circulação desse valor, isso pertence a Deus. É Deus, é de Deus, tudo é de Deus. Sempre ponto. Tá? E aí você vai ver a lição também tratar de vários momentos onde esse assunto apareceu. Como lá em Lucas, quando fala acerca da viúva, que vai lá no culto e coloca a sua ofertinha, a única oferta que ela tinha. Veja que ela é honrada, ela é elogiada por tal ato. Então, Jesus está falando de dinheiro. Jesus não está falando, olha, eu achei bonito porque ela veio e orou, eu achei bonito porque ela veio e expulsou um demônio, eu achei bonito porque ela... Não, ele está dizendo que honrou esse ato dela porque ela mostrou sua fé, a sua crença, tá? Pega o que tinha e coloca o último que ela tem, ela colocou lá como oferta ao Senhor. Nós vemos também Jesus também em Mateus, quando ele é indagado, perguntado sobre a questão dos impostos, ele pagando imposto. Jesus pagou imposto. Tá? Eu sei que não é uma palavra muito bonita, não é uma palavra legal, mas Jesus pagou imposto. Tá bom? E não foi só por ele, pagou por ele e por Pedro também. Se não me falha a memória, é isso que o texto está falando. Nós temos também aqui a parábola do bom samaritano, aonde esse rapaz ele pega e encontra ali caído um homem no caminho, que foi espancado por salteadores, leva ele até uma estalagem, ou seja, até como se fosse uma pousada, e aí ele paga tudo, pagou tudo, deixou tudo pago lá, e se ficasse ainda, ele ainda vai falar, se alguma coisa ainda tiver para pagar depois, quando ele voltasse, ele pagaria o resto. Então, novamente, aqui aparece a questão do dinheiro. E nós temos também o exemplo que foi usado da dracma perdida. Então, vai haver, meus irmãos, vários exemplos na Bíblia, onde esse tema chamado dinheiro vai aparecer. Claro que a Bíblia Sagrada, tudo tem os seus encaixes, tá? É claro que na Bíblia, o assunto ele não vai ser falado de uma forma assim, irresponsável. Tem um propósito, tem um objetivo, tá bom? E a lição da fala aqui, Jesus experimentou sustento financeiro e nos é dito que Judas, o traidor, valia-se dos recursos do ministério de Jesus para pegar dinheiro para si. Portanto, finança é um assunto que espiritual. E o Senhor Jesus sabia a necessidade de se lidar com o dinheiro enquanto esteve neste mundo. Então, é muito importante entender isso. Dinheiro também é um assunto espiritual. Não pensa, peguei meu dinheiro, trabalhei, consegui dinheiro. Não, ali tem uma questão espiritual. Por que, Silvio? Porque esse dinheiro ele pode ser bênção na tua vida, tá? Ele pode ser bênção na tua vida, como também ele pode ser maldição na tua vida, né? E o segundo tópico vai falar sobre Deus e o dinheiro. Vamos lá. Aí aqui vai entrar um assunto que está cheio na internet. E aí você, professor, tem que ter muito cuidado com o que você vai falar em sala de aula.
mas esse tema ele precisa ser explicado. Ainda que seja um tema, eu acho que isso aqui é bastante pregado na igreja, isso aqui é bastante falado, mas tem que ser falado porque existem muitas distorções, tá? Existem muitas heresias em torno da palavra dízimo. Todo mundo sabe que o dízimo, né, ele é um mandamento bíblico. O dízimo é um mandamento bíblico. Mas em que sentido o mandamento? Não no sentido de uma obrigação. Deus não quer nada obrigado. É bom que fique bem claro que Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a nossa adoração, ela é uma adoração que envolve tudo em nossa vida, tá? Tudo em nossa vida. Então, as nossas posses também, quando eu falo nossas posses, está incluso também o nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida, né? Enfim, tudo está, tudo que está que envolve que nós temos, tudo isso nós devemos ser grato a Deus. E dentro disso está o dízimo. Sabe que os povos semitas são aqueles povos antigos. Por que que a gente fala que o dízimo, sempre se prega muito isso, o dízimo é antes da lei mosaica? Porque tem gente que quer defender o dízimo com essa característica, quer defender o dízimo como uma obrigação dada pela lei mosaica. Mas a gente sabe que isso vem muito antes. E como é que a gente sabe disso? Lá a história de Abraão e Melquisedeque, quando Abraão ele paga o dízimo, porque isso era um costume. Não era só o povo de Israel, tá? Não era só o povo de Israel que pagava o dízimo, não. Outros povos também, povos semíticos são os povos ali que eram daquela região da Mesopotâmia, eles também ali pagavam o dízimo, né? Desculpa aí pela zoada, né? Pelo barulho aí fora, tá? Mas enfim. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso aqui. Agora outro ponto também desse subtópico é o texto que eles usam muito para Malaquias. Aqui vai um conselho que eu quero dar para você. Quanto menos você usar Malaquias para falar de dízimo, na minha opinião, tá? Melhor é. Porque as pessoas, eu também tenho visto muitas pregações, eu tenho visto muitos ensinos onde as pessoas também aqui exageram. E usam Malaquias como referência para falar, para chamar o outro de ladrão. Usam Malaquias para dizer que o diabo vai devorar todas as coisas. Que o diabo, a pessoa está doente porque ela não paga o dízimo. Que a pessoa não arranja um emprego porque ela não paga o dízimo. Que a pessoa está assim, assim, tal, porque não paga o dízimo. E o texto, ele precisa ser analisado. Malaquias é a palavra de Deus? É. O que é que eu posso aprender com Malaquias? Que Deus exige de nós fidelidade. É isso que eu posso interpretar, que tem uma interpretação, qual era? Que aquele pessoal, eles não estavam levando, estavam fazendo caso, né? Não estavam levando o dízimo até a casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui é o templo de Salomão, não é a igreja. Eu quero deixar isso bem claro, não é a igreja. Então, esse pessoal estão fazendo descaso com a casa de Deus, com o templo de Salomão. Sendo que, antes disso, eles já tinham sido advertidos, já tinha sido falado para eles trazer o dízimo até a casa do Senhor. Então, o que a gente aprende aqui? Fidelidade. O que eu posso extrair para a igreja atualmente? Fidelidade. Quando eu pago o dízimo, pago não, essa palavra está errada, tá? Desculpa aí. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou mostrando para Deus e para os homens que eu tenho fidelidade com Deus. Eu tenho como é que eu poderia dizer? Uma comunhão, uma adoração com Deus. E para mim, o dízimo é só mais um pedacinho da minha adoração que eu estou dando para Deus. Tá? Aí alguém vai perguntar assim: por que eu disse que não é muito bom estar usando Malaquias? Por causa dos exageros. Tá? Por causa dos exageros. Porque tem muita gente radical que usa esse texto de uma forma muito pesada, muito radical. Isso tem trazido muitos escândalos, mas eu volto a dizer, o dízimo é bíblico. Você pode dizer, mas então por que no Novo Testamento, aí vai entrar a pergunta, por que no Novo Testamento você não vai encontrar um texto como a gente encontra em Malaquias aqui no Antigo Testamento? Porque, meus irmãos, pense comigo aqui. Aqui é uma reflexão teológica.
Qual era a necessidade que se tinha de falar de dízimo no Novo Testamento? Não tinha necessidade. Porque os primeiros convertidos, meus amigos, são judeus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, esse pessoal que está se convertendo a Jesus, que era do judaísmo, que fazia parte da religião judaica, que está vindo para o cristianismo, eles também estão trazendo para cá a cultura também que eles tinham lá. E dentro dessa cultura tinha a cultura da oferta, a cultura de dar o dinheiro mesmo assim para ajudar. Isso está muito claro lá em Atos dos Apóstolos. E outra coisa que a gente tem que observar, não tinha templos, não tinha igreja, não é como hoje, que é um outro princípio também aqui de Malaquias que a gente pode observar. Qual era o objetivo do dízimo de Malaquias? Era sustentar os sacerdotes e também manter a casa do Senhor. Então, vamos aqui pegar isso aqui e aplicar. A igreja hoje, vou falando aqui da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela não é uma igreja estatal, ou seja, ela não tem vínculo com a política, ela não tem vínculo com o Estado, ela não tem vínculo com a União, não tem vínculo com nenhum órgão, nenhum. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, mas tem pastor que ele recebe dinheiro de político. É verdade mesmo, tem pastor que tem ligações fortíssimas com a política, tem pastores que às vezes se sujam por causa da política. E aí cria um problemão, né? Cria uma situação grave. Mas eu quero dizer, meu irmão, você que está me assistindo, não é toda igreja que é assim, não é todo pastor que é assim, tá? Então, qual é a importância do dízimo dentro da igreja? Falando, por exemplo, da igreja brasileira, que a única maneira de a igreja manter a instituição em pé é tendo dinheiro, não tem para onde correr. Se os fiéis não forem aqueles que ofertam e aqueles que diziam, como é que vai desenvolver o trabalho? Alguém vai dizer assim, mas precisa de dinheiro? Sim, precisa. Veja que o tópico passado aqui, o primeiro tópico, falou que até o próprio Senhor Jesus, ele tinha entre os 12 um tesoureiro. Ele era bandido? Que era Judas. Mas eles tinham um tesoureiro. Por que ele tinha esse tesoureiro? Ele era o filho de Deus. Ele era Deus. Jesus precisava de dinheiro? Claro que não. Mas ele fez uso disso. Ele estava numa forma humana. Tá? Então a gente precisa de dinheiro. Irmão, convenhamos. Se você for analisar bem, um pastor que dedica a sua vida ao ministério, que estuda a palavra, que ora, irmão, o mínimo que ele pode ter é um salário. Não vou dizer assim um salário para ele ficar milionário, para ele não correr o risco de cair no pecado que está aqui em Mateus capítulo 6, 19 e 24. Mas esse pastor se dedica, ele visita. Você sabe como é quem frequenta a mesma igreja sabe que não é fácil. Então, visita, às vezes tem que ir no hospital, acompanha a dor quando alguém perde. Então, a vida de um pastor é muito intensa. Então, porque todo mundo da igreja, quando termina o culto, ele vai para sua casa. Né? Ele vai para sua casa. E o pastor, geralmente, em muitos casos, não estou dizendo que são todos, tá? Porque tem a sua exceção, mas em muitos casos, o pastor fica lá. É praticamente quase o último a sair. Por quê? Porque tem sempre um membro, sempre tem alguém que quer ter uma palavra. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Aí o pastor doido, às vezes, para ir para casa, né? Descansar ou ir numa pizzaria com a família, só que ele não pode. Todo mundo pode ir, mas ele não pode. Então, mas é só um dos exemplos. Pastor é um trabalhador. Claro que aqui eu estou mudando um pouco o assunto, mas é só para mostrar como é importante também usar os dízimos para dar um bom salário para esses obreiros. E também, meus irmãos, a igreja precisa. Hoje a igreja precisa fazer missões. Então, como é que a gente vai mandar um missionário, né, para um outro lugar? Olha, eu tenho chamado, então tu vai para lá. Vou te mandar para a África, te vira lá. Deixa Deus abrir o céu e derramar o maná. Não, não é assim. Se a igreja ela tem membros que foram salvos pelo sangue de Cristo e esses membros têm condição, o mínimo que se pode fazer é contribuir com gratidão na casa do Senhor. Ok? Pense nisso. Pense nisso. Segundo subídeo fala sobre honrando ao Senhor. Acabei de falar, Provérbios 3:9 fala: honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus. O que é honrar? Eles até falam aqui, honrar é dar destaque, é privilegiar. Deus deve ser honrado não com o que sobra, mas com os primeiros frutos e rendimento do nosso trabalho. Isso aqui é um dos maiores pecados que a gente comete com relação
a oferta. Tá? Porque, olha o que ele fala aqui, Deus deve ser honrado não com sobra. Tá? E aí, isso aqui é algo realmente, eu confesso que a gente peca muito, nós pecamos muito. Quando a gente leva para a igreja, né? A gente, vou levar 10 centavos para dizer que eu não dei nada. Tá? Isso aqui é triste, tá? Às vezes você pode dar muito mais e dar o resto. Aí tu vai dizer, mas Silvio, Deus não precisa de dinheiro. Realmente, Deus não precisa de dinheiro. Mas preste atenção aqui, a questão não é o dinheiro. A questão é que Deus está vendo nosso coração, está vendo a nossa intenção. Ele sabe da nossa condição, ele sabe o que a gente pode e o que a gente não pode dar. Deus nunca vai pedir para você, por exemplo, tirar a comida da boca dos teus filhos para trazer para a igreja. Deus não quer isso. De maneira nenhuma. Eu sei que tem pregações por aí, eu sei que tem gente que fala isso por aí, mas Deus não quer isso. Deus, o tópico, o subtópico que Deus está falando é de pessoas que podem honrar a Deus muito mais, mas preferem sempre aquele resto, com a sobra. Pense nisso também, reflita com a turma. Esse segundo tópico está muito bom. Auxiliando os irmãos, vou falar a importância do dinheiro na igreja. Também para ajudar os irmãos. Eu quero deixar bem claro que não é obrigação da igreja. Não é obrigação da igreja de lidar com ação social. É uma opinião minha, isso é uma coisa que quem tem que fazer são os governantes. Tá? É o governo que tem que fazer, não é a igreja. Mas nem por isso a gente vai deixar de ajudar. Então, precisa de dinheiro? Claro. Porque dentro da igreja tem gente de todo tipo. Tem muita gente desempregada. Tem gente comendo mal, sabe? Porque não tem o suficiente. E até passando fome. Tá? E isso faz parte, muito também da comunhão, da koinonia, ajudar o próximo. Poxa, imagina aqui uma pessoa que tem condição, é crente, lavado pelo sangue, não vai ajudar o seu irmão? Então, dinheiro também, ele pode também glorificar Deus nesse sentido. Como? Ajudando o próximo. E não é só dinheiro, né, gente? Tem também outras coisas que você pode estar ajudando. Outros bens, honrando a pessoa com uma roupa, né? Uma blusa, um sapato, né? Então, tem N maneiras que você pode estar ajudando aí o seu próximo. Então, esse segundo tópico tá bacana mesmo. Achei ele bem bacana. Confesso para vocês que eu tava assim, não tava muito uma expectativa grande em relação a essa lição. Porque ia falar de dinheiro e tal. Para mim, eu queria falar só sobre educação financeira. Mas não, a lição não foi só por esse lado. Pode observar que a lição não está falando só sobre como eu vou administrar o meu dinheiro. Tá bom? Tá? Não, ele falou aqui da história, da história do dinheiro. Aí no segundo tópico já entra nos temas aqui sobre dízimo, questão de oferta. Então, tá uma lição muito boa. Agora o terceiro tópico para fechar a lição, aí sim vai falar sobre advertências contra o mau uso do dinheiro. E aí a gente sabe que tem muita gente que vai ter muita dificuldade em administrar o seu dinheiro. Quero deixar bem claro, o dinheiro é seu, tá? Beleza? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas lembre-se sempre que do Senhor, lá em Ageu 2:8 é que diz, do Senhor é o ouro e a prata. Então você não é o dono, no sentido de que quem te deu foi Deus. Logo, todos nós, de certa forma, somos o quê? Mordomos. Tudo que a gente tem, tudo, está em nossas mãos para ser o quê? Administrar. E aqui a lição vai tratar os seguintes temas, no terceiro e último tópico, que são, primeiro, o cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. Isso aqui também é muito forte. O primeiro ponto fala sobre a questão da avareza. O que é uma avareza? Gente, sabe, arrogante, assim, sabe? Gente que é só porque ele tem uma certa condição, ele quer pisar os outros, ele quer maltratar os outros. Tem gente assim. Por isso que a lição fala, o dinheiro tem o poder de mudar o pensamento de algumas pessoas. Tem gente que fala que, na verdade, não muda. Porque a pessoa já é aquilo. Tem gente que realmente, dentro da igreja, não estou falando que a pessoa não é evangélica, estou falando para pessoas assim, mas dentro da igreja tem pessoas que são, como a gente costuma dizer, nojentas. Nojenta mesmo, essa é a palavra, são pessoas nojentas. São arrogantes, avarentos, tá?
E quando começa a ganhar dinheiro, isso aí, tá, muda completamente assim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque 1 Timóteo 6,10 fala: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor. A ideia aqui desse texto aqui, meus irmãos, sabe qual é? É de alguém que se tornou escravo. A gente que é escravo. A gente que é escravo. E não é só isso não. Tem gente que às vezes compra carro, né? E pega ali, assim... Aí eu vou levar meu carro pro Senhor pegar, o pastor consagrar meu carro. Aí vai ser meu... Aqui, mãe, eu comprei esse veículo para servir na obra. É da obra de Deus. Fala assim, é da obra de Deus. Né? Esse veículo é do Senhor Jesus. Às vezes é muito melhor você nem fazer esse tipo de oração, nem apresentar o veículo para a igreja e nem cometer essa besteira. Né? Mas tem gente que faz. Com o passar do tempo, aí o irmão, tu pode me deixar ali, ou tu pode... Amanhã vai ter um evangelismo, precisa levar os irmãos de um bairro para o outro. Se eu poderia... Não, irmão, não dá, porque... São quantas pessoas? A gente vai levar mais 5. Não, pastor, o carro só cabe 3 pessoas, 4 no máximo, já fica pesado demais. Então, eu sei, eu entendo, não estou dizendo que você não tem que tomar... Eu falei agora há pouco. Você tem que tomar cuidado com as suas coisas. Porque se você não tomar cuidado, quem é que vai tomar, né? Mas aí a questão é, por que a gente faz esse tipo de oração? Né? Por que com o passar do tempo a gente vai ficando com o coração apegado às coisas? Então isso aqui, irmãos, é um desafio. É um desafio. Leve isso para a tua turma, professor da EBD. Leve. É um grande desafio a gente não ser avarento. É um desafio, é uma luta. Tá? Outra questão também que esse vai tratar é sobre a questão do enriquecimento ilícito. Ele fala que se ele roubar, irmão, roubar é pecado. Propina é pecado. Qualquer tipo, tá? Qualquer tipo de roubo, propina. Sabia que até tem gente... Eu vou até ficar calado. Mas tem gente por aí, irmão, por exemplo, hoje, que conseguiu se aposentar, por exemplo, se aposentou, mas mentindo. Inventou uma doença, pagou um advogado, conseguiu lá, mexeu, a gente sabe disso. Tem muito isso no Brasil, até recentemente aí, o INSS, ele estava cortando vários benefícios. Por isso que de vez em quando tem que fazer prova de visa, tem um monte de coisa que tem que fazer, tá? Para saber se de fato aquela pessoa ela tem realmente aquilo que ela diz ter. Porque no Brasil tem muito isso, acontece muito isso no Brasil. A lição fala aqui, ó, nos tempos antigos, os povos no entorno de Israel aceitavam que pecados sexuais fossem aceitos como oferendas. Mas Deus rejeitou tais costumes. Aqui eu achei bem interessante essa parte da lição, porque faça essa pergunta para o seu, porque em alguns países, né, a prostituição, ela já é considerada como um trabalho. Aqui no Brasil já houve uma tentativa, não sei como é que está isso, né, mas já houve uma tentativa também de aprovar a prostituição como uma espécie de profissão, assim como a profissão de motorista, tal. E aí, o que me chamou a atenção é que a lição tem um versículo, cara, olha que isso, está lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, que diz: não permita que o salário pago a prostituta ou prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. Viu? Se Deus quisesse o teu dinheiro, quisesse o dinheiro do homem, ele ia colocar essas regras? Aí vai entrar uma outra pergunta. Dinheiro de assaltante, né? A gente pode receber? Vai entrar uma outra pergunta. Dinheiro de político corrupto. Imagina um político corrupto que roubou, que desviou milhões. O cara tem muita grana, ele chega na igreja. Aí diz assim, pastor, eu quero dar uma oferta aqui. Aí ele chama um pastor em particular. Tá aqui, eu estou dando para a igreja aqui 20 mil reais. Deve ser aceito? Quando esse tipo de dinheiro, né, a gente sabe que ele foi maculado, ele está maculado, porque ele é fruto do desvio da educação, né, do desvio
da segurança pública, da saúde, da infraestrutura de forma geral do país, do estado, do município. E aí, professor da escola dominical, se essa pergunta surgir, o que é que você vai dizer? De acordo com a Bíblia, o que é que ela tem a dizer sobre esse assunto? A gente vê aqui, por esse texto aqui, que Deus não quer esse tipo de dinheiro. Porque como a lição fala, o princípio aqui é que Deus aceita somente o fruto das finanças de um trabalho honesto e agradável a Ele. Ó, Deus ele quer honestidade. Deus não quer dinheiro sujo, dinheiro que foi que se conseguiu de forma, sabe, errada. Isso aí não, porque o valor não vai comprar Deus. Que fique bem claro isso, tá bom? Isso aqui é algo realmente muito sério. Isso aqui é muito sério mesmo. Quando eu li isso aqui, eu até marquei aqui na minha lição, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu achei isso aqui muito sério, porque é algo, principalmente nós que somos líderes, né? Tem que vigiar muito. Vigiar bastante, porque realmente isso aqui é algo que pode render muito, muito mesmo. Por isso que é uma questão, como a lição fala, dinheiro não é uma questão só material, dinheiro é uma coisa também espiritual. O segundo subtópico fala, não seja fiador de ninguém, tá bom? Provérbios capítulo 6, verso 1 fala sobre ser fiador é você pegar, colocar o teu nome para ajudar alguém a conseguir um empréstimo, conseguir algum bem, você coloca o seu nome. E a lição vai sobre isso, também a Bíblia vai condenar. Veja que a Bíblia condena. Porque, de fato, irmãos, olha, a Bíblia está nos aconselhando. Isso aqui é muito perigoso. Né? Isso aqui é outra coisa que a gente erra muito, eu particularmente. Já passei problemas com isso na minha vida já. Tá bom? Já passei. Mas a Bíblia está aqui para alertar, como diz aí o pregador, né? O pastor Ziel, que a Bíblia ensina, ela ensina tudo, né? Ela fala sobre tudo. A gente aqui não coloca em prática. E por último, a lição fala, saiba lidar com os recursos que Deus dá. Né? Aqui a lição vai trabalhar aqui o cuidado, a sabedoria que você vai ter que aprender a ter para adquirir, entendeu, o seu dinheiro, mas também para administrar. E aí tem um texto que se encontra em Provérbios 6 até o 8, muito conhecido, que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha o que Deus está falando para a gente observar a formiga, a qual não tendo superior, ela não tem um superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então a formiga, ela passa todo o verão ali, como é que eu poderia dizer, guardando alimento, para que no inverno ela possa desfrutar isso. Porque no inverno não tem como a formiga andar, ela vai perecer na chuva, né? Qualquer chuvinha mata a formiga. Então isso aqui, a ideia é que você tenha o quê? Sabedoria. Sabedoria. E nós temos que ter sabedoria com dinheiro, com cartão de crédito. Tem gente que é muito, sabe? Hoje, principalmente nos dias atuais, que existe uma facilidade enorme com o cartão de crédito. Hoje qualquer pessoa pode tirar um cartão de crédito. Qualquer pessoa. Eles aí dão limite, começa com 300, aí você vai compra, vai pagando, vai aumentando. Tem banco aí que, com o passar do tempo, ele te dá empréstimo. Tá? E aí vai. Se você não tiver sabedoria, quando pensar que não, você está totalmente atolado. Tem gente que compra no cartão de crédito, acho que ele pensa assim, como diz a lição, ele pensa que a fatura nunca vai chegar. Mas ela chega. Ela sempre chega. Né? E o cartão de crédito é uma realidade na vida das famílias. Principalmente nós, né? Que não somos assim, como é que eu poderia dizer, ricos assim. Mas é uma realidade que faz parte de nossas vidas. Então, meus irmãos, é isso aí. Deus abençoe a nossa aula de domingo. A lição do Jorge, muito boa essa lição. Fecha aqui esse ciclo dessas 3 lições que começou com casamento, né? A questão do trabalho e fecha com a questão também das finanças. Porque casamento está conectado com o trabalho, está conectado também com finanças, né? Então, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.